Hoje nós fomos agraciados com um tema muito interessante, para trabalharmos a nossa reflexão, chamado Pensamento e Verdade. E eu imaginei onde buscar essa informação, onde buscar subsídios, e a nega, para variar, me deu uma dica maravilhosa. Foi o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografia do Chico, que traz aqui uma abordagem maravilhosa a respeito desse tema, falando sobre o pensamento, sobre a vontade, né? Que a gente precisa ter muita consciência em relação a isso. Iremos iniciar as nossas atividades fazendo leitura de uma mensagem psicografada, esse texto por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, cujo título é Tudo Passa. Nós estamos vivendo um momento tão complexo, tão diferente, tão atípico, né, nos últimos 18 meses, que essa mensagem ela vem fortalecer a nossa fé. E diz assim: todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldades passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. Guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau, e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, resumimos o sentimento que está envolvendo os presentes desta sala com uma única palavra: gratidão. Gratidão é a palavra que pode expressar o que nós sentimos quando temos a oportunidade de buscar, através do Evangelho de Jesus, da mensagem de amorosidade, de acolhimento, de fraternidade que Jesus nos deixou, fortalecer a nossa existência material e, consequentemente, sabermos que estamos galgando degraus na nossa condição espiritual. Momentos de aflição, como estamos vivendo hoje, irão passar, não são eternos. A mensagem que nós acabamos de ler de Emmanuel nos dá a plena convicção de que Jesus, estando no leme desta nau, jamais estaremos sozinhos. Que o Pai amado, juntamente com os benfeitores, espíritos amigos que norteiam os trabalhos desta casa, possam estar conosco, nessa condição virtual, ao lado de cada um dos irmãos aqui presentes, ter a certeza que o convite a Jesus foi feito. Ele vai pernoitar na nossa casa hoje, e para isso, devemos abrir as nossas portas, esperar o nosso modelo, mestre e guia. Que todas as adversidades possam ser superadas, que as enfermidades físicas possam ser curadas, que as nossas condições espirituais possam ser fortalecidas. Nós somos mensageiros do amor de Jesus. Temos que ser multiplicadores do seu Evangelho. Esteja conosco, Pai amado, hoje e sempre, e que assim seja. Meus amigos, falar sobre pensamento e vontade é um tema tão interessante que a gente começa lembrando de uma frase antiga, de um provérbio que a gente ouvia muito quando criança, que dizia assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. O Espiritismo faz uma adequação maravilhosa e traz para a gente uma outra formatação. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. O nosso pensamento traz para perto de nós aqueles que se afinizam com as nossas ideias. Allan Kardec alerta-nos isso em uma das obras básicas. No livro Obras Póstumas, tem uma passagem lá que ele diz assim: um pensamento superior, fortemente pensado,
Permita-se-nos a expressão, pode, pois, conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira por que eles lhe chegam. Do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. É esse um jogo constante das inteligências humanas e da ação recíproca de uma sobre a outra. Juntai-lhes a inteligência dos desencarnados e imaginai, se o conseguirdes, o poder incalculável dessa força composta de tantas forças unidas. Se nós tivéssemos a absoluta convicção e entendimento da força do pensamento, nós iríamos ser mais vigilantes. Se nós tivéssemos a consciência de que quando a gente pensa, a gente consegue plasmar, ou seja, a gente consegue materializar muita coisa, nós iríamos usar o nosso pensamento em outras situações. Acabamos de citar aqui essa situação que nós estamos vivendo, de dificuldade em relação ao Covid. Graças a Deus, uma luz se acendeu e a gente já tem uma perspectiva de uma situação menos dolorosa. E nós já estamos conseguindo isso. Mas imaginem, nesse sentido, dentro do tema que hoje nos traz a reflexão, o pensamento, se nós tivéssemos o nosso pensamento mais voltado para a cura, para a proteção, para o fortalecimento. Certamente esse ambiente que o planeta Terra está vivendo hoje, as situações teriam sido menos gravosas. Porque toda vez que a gente está com o pensamento voltado para boas ações e para bons sentimentos, as coisas conseguem fluir com mais tranquilidade. Quando a gente está submetido a pensamentos de ira, de vingança, de desconforto, de inveja, tudo consegue-se, de uma hora para outra, se transformar em um verdadeiro momento de aflição e de dor. A nossa mente, ela é um grande mistério. A nossa mente, Emmanuel já disse que ela é o espelho da nossa vida em toda parte. Por quê? Porque antes de qualquer ação nossa, a gente tem o nosso pensamento. A gente vai pensar no que fazer. Às vezes a pessoa fala assim, fiz sem pensar. Na verdade, nós podemos até ter pensado de maneira inadequada, mas nós não fizemos nada sem pensar. O nosso pensamento é capaz de superar distâncias. Por exemplo, às vezes você está pensando em alguém, e acontece muitas vezes isso conosco, pode puxar pela sua memória que você vai lembrar. Às vezes a gente está pensando em alguém, e esta pessoa nos liga, nos manda uma mensagem através do celular, nós nos encontramos, ou através de algum tipo de situação que nós nem imaginávamos que fosse nos conectar, e a gente é capaz de, num intervalo de tempo muito pequeno, se aproximar dessas pessoas. Quando você pensa num ente querido seu que mora longe, quando você está pensando muito nele naquele dia, pode ter certeza, o telefone vai tocar. Então, o nosso pensamento, ele sai daqui do planeta Terra, daqui na superfície terrestre, e ele vai chegar até os céus. Ele vai chegar até Jesus, ele vai chegar aos bons espíritos, ele vai chegar até a Deus. Já imaginou a força do nosso pensamento no momento que a gente, dentro do nosso lar, fazemos o nosso evangelho? O quão é importante o evangelho no lar, a gente poder se conectar com Jesus, com os bons espíritos, com Deus, a gente entender que não estamos mais na condição de seres primitivos, né? Nos primórdios, a gente, na condição de seres primitivos, a gente usava muito o pensamento vinculado ao instinto. O instinto que a gente utilizava basicamente no sentido de nos proteger, no sentido de nos resguardar fisicamente. Agora, na condição de entendimento de almas humanas que somos, o nosso pensamento já atingiu um outro patamar. Então, a gente saiu daquela condição instintiva dos seres primitivos e já atingimos um outro patamar, um patamar da inteligência, né? Um patamar onde a gente tem o discernimento, o entendimento. Quando nós formos espíritos aperfeiçoados, e isso irá acontecer, a médio e longo prazo, obviamente, o nosso pensamento ele vai retratar uma outra situação. Não só a inteligência, ele vai atingir um sentimento divino. É isso que nós vamos conseguir. Hoje, qual é o nosso estágio? A gente está entre um estágio, aquela coisa da animalidade, que nós vivemos muito tempo, e a angelitude, que é o nosso objetivo principal. Vamos chegar lá? Sem dúvida que vamos. Então, quando a gente consegue entender aquilo que a gente pensa, porque muitas vezes a gente passa despercebido, a gente quer entender o pensamento do outro e esquece de olhar para o nosso. Então, quando a nossa interpretação, da nossa consciência, do nosso entendimento, chegar a essa condição de saber o que é certo e o que é errado, é uma prova de evolução, é uma prova de conhecimento. Quanto mais a gente evolui moralmente,
mais atenção a gente vai dar para o nosso pensamento. Perceba que em outros momentos nós não tínhamos muito essa coisa de levar a sério a intuição, o raciocínio sobre o que poderia acontecer em função da nossa ação ou da omissão. E aí, quando o tempo vai passando, que a gente vai evoluindo moralmente, a gente começa a dar mais atenção ao nosso pensamento e temos mais capacidade de atribuir valor a ele. Às vezes a gente passa despercebido, mas o pensamento, em situações que no passado não despertavam nem interesse para nós, hoje a gente olha com outro olhar, a gente olha com a outra visão. A gente tem a relação aos nossos pensamentos, o maior cuidado, o maior zelo. Tem uma frase que a gente cita muito dentro da casa espírita, né? Orai e vigiai. O orai e vigiai está vinculado ao nosso pensamento. O que é que nós vamos fazer? Emmanuel diz que o pensamento é o espelho da vida. No livro Pensamento e Vida, ele diz isso. Ele faz até uma analogia muito interessante. Ele diz assim: o coração é a face do meu pensamento. E o meu cérebro é o centro de todas as ondulações. É dali que vai sair tudo. E aí, quando fala em ondulação, a gente vai entender o quê? Energia, força de criação. O pensamento pode criar. O Emmanuel é muito claro. O pensamento pode criar, o pensamento pode construir, o pensamento pode reformar. Por outro lado, o pensamento pode destruir, o pensamento pode, ao invés de tornar iluminado um ambiente, ele pode se transformar num ambiente trevoso. Então, é uma mão dupla. A gente precisa ter cuidado. Nós temos opções. O pensamento se faz presente em tudo. Quando nós estamos falando aqui, em nome de Jesus, falando aqui do amor de Jesus, do Evangelho de Jesus, o nosso pensamento está vinculado a Ele. Ele sabe que nós estamos falando dele aqui. O universo conspira para que as coisas deem certo quando a gente age dessa forma. Quando a gente emana em pensamentos, esse pensamento ele não fica limitado à nossa casa, ao nosso bairro, à nossa cidade. Ele vibra em todo o universo. Por isso que é tão importante a gente entender que a gente está vivendo o quê? Uma constante influência, né? Eu influencio e reciprocamente sou influenciado. Então, vamos escolher melhor os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Quando as nossas vontades, elas ficam orbitando somente as paixões materiais, a gente sofre muito. Então, o pensamento ele vai estar vibrando em relação ao universo como um todo, vai haver troca, vai haver afinidades. Em meio dessa pandemia, por exemplo, muitos pensamentos de dor, né? Muito pensamento de não vou conseguir, muito pensamento de que não sei o que vou fazer. Esses pensamentos, eles foram extremamente negativos nesse momento. E aí a gente fala assim, o que é que a gente pode fazer? Nós, como espíritas, conhecedores do poder do pensamento, nós passamos a ser um fiel da balança, meus irmãos. Como assim um fiel da balança? Nós temos a oportunidade de escolher que pensamento, que linha de pensamento a gente quer. A gente quer uma linha de pensamento que vai estar pautada em ficar apurando as ações delituosas, fatos criminosos, ondas de violência, ou a gente vai tentar passar para o lado do entendimento, da amorosidade. Estas coisas acontecem no dia a dia. Quer ver um exemplo claro disso? Quando eu ligo o meu computador, a rede social, os canais de comunicação, eles oferecem infinitas notícias. Se eu escolho ver aquilo que tem violência, criminalidade, mortes, eu estou fazendo uma opção para que o meu pensamento esteja voltado para esta frequência. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Por quê? Na nossa existência, o nosso pensamento ele vai deslocar o que é bom e o que é ruim. A gente pode ser deslocado para o lado trevoso ou para o lado de luz. A gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que ter independência de escolher essas situações, porque existe uma relação direta entre o que eu penso, entre o que eu vou plasmar na minha vida. Sem dúvida que tem. Sem dúvida que tem. Eu vou puxar um pouquinho aqui para a brasa para minha sardinha. Eu vou citar um físico que eu sou fã incondicional, chamado Isaac Newton, que era um britânico, que por volta de 1687, 1688, ele apresentou as leis de Newton e ele falava sobre a dinâmica da matéria para tentar explicar as coisas. Ele era um cientista, mas ele trouxe um ensinamento numa lei dele, que é a terceira lei de Newton, né? Não vai ser aula de física não, mas eu vou lembrar aqui para você. Talvez vocês até se reportem nos bancos escolares. Ele diz na terceira lei de Newton assim: a cada ação corresponde uma reação, de mesma intensidade, de mesma direção e em sentidos opostos. Isso aí está lá no Evangelho de Jesus. É a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço vai ter um resultado. Toda ação minha, eu vou colher.
Então, Newton, lá em 1687, já trazia, no aspecto científico, algo que o Espiritismo nos ensinou e nos mostra todo dia. Esse pensamento, ele mostra o que para nós? A gente precisa ficar atento ao que nós vamos fazer. Muitas vezes, a gente pensa que a gente só cria ou destrói quando estamos numa situação lúdica, que a gente chama com as crianças na escola, né? Pegando, montando. O pensamento constrói, o pensamento destrói. Tá? No pensamento, a gente tem essa possibilidade concreta de fazê-lo. Alguns cientistas falam que o pensamento é mais veloz do que a própria luz. Então, a gente tem esse lado emocional, essa emoção pode optar pelo lado da construção ou da desconstrução, mas essa ideia do pensamento, ela não fica limitado à palavra em si, porque o pensamento também é carregado de atitude, né? Quando a gente pensa, a nossa atitude está junto. A palavra nossa, a ação nossa, ela se origina lá no pensamento. Então, quando a gente fala em pensamento, quando a gente fala em vontade, eles precedem o que a gente faz. A gente pensa, a gente tem vontade, a gente age. Então, ninguém faz isso de improviso. Não existe improviso, tá? A ideia que a gente vai ter que fazer é passar por isso. O que é que a gente faz primeiro? A minha ideia vai determinar uma atitude, uma frase que eu vou falar. A minha atitude e as minhas palavras, elas vão comandar as minhas ações. Então, olha só como é tudo então, é um ciclo, é uma cadeia. Então, ó, a ideia vai determinar a minha atitude, ou a minha palavra. As minhas atitudes e palavras vão determinar as minhas ações. Essas ações podem ser benéficas ou maléficas. Ninguém ultrapassa o improviso da consciência e do raciocínio, tá? Por quê? Porque a nossa mente tem recursos que nós não conhecemos. A ciência admite claramente. Nós não conhecemos 10% da capacidade do nosso cérebro. Não temos ainda esse discernimento. Isso me lembra quando a gente lê sobre Jesus e que falavam para ele por que é que ele ainda falava com muitas parábolas. Ele dizia claramente, a gente não tinha ainda capacidade de entendimento. E a gente não tem ainda. A gente vive muito respirando aquilo que nos cerca, né? Esse mundo de som, de imagem, de movimento. E aí o que é que a gente faz? Muitas vezes a gente projeta uma sensação, uma situação que a gente quer criar, mas que não é saudável para nós. Aí a gente fica fascinado por alguma coisa, fica escravizado por alguma coisa, e esse reflexo que a gente tem de ficar literalmente preso a um projeto, alguma ideia, alguma necessidade, vai nos escravizar. E aí o que é que a gente tem que fazer? Lembrar que o nosso reflexo mental, a nossa capacidade de ter pensamentos e vontades vão ser alicerces da nossa vida o tempo inteiro. Se eu processo para mim, se eu coloco no papel um projeto que está além das minhas condições, certamente eu vou ser frustrado. Quando eu falo projeto, não é projeto físico, arquitetônico, é projeto de vida. O que é o projeto para mim? Eu projeto me doar mais? Nossa, que projeto maravilhoso. Eu projeto ser mais egoísta e centralizador? Que tristeza. Então, as minhas ações, os meus objetivos, as minhas vontades passam todas pelos meus pensamentos. Todas. Existe uma comparação que Emmanuel faz no livro Pensamento e Vida, que ele cita que a nossa mente poderia ser comparada a uma administração de uma grande empresa, ou um órgão público, se a gente fosse falar nos dias de hoje, né? E ele diz assim, a nossa mente e as nossas vontades são separadas em departamentos. Eu fiquei curioso, fui ler esse texto, ele diz que o departamento que a gente consegue entender, existem vários departamentos. Ele diz assim, ó, tem o departamento do desejo. Aí, a gente vai buscar no livro Pensamento e Vida, ele diz assim, ó, o departamento do desejo é aquele que a gente tem lá os nossos sonhos, os nossos propósitos, as nossas aspirações, né? Eu tenho o sonho de construir uma casa para eu abrigar a minha família, eu quero um transporte, eu quero dar uma escola de qualidade para meus filhos. Esses propósitos, essas aspirações, está lá no departamento do desejo. Tem o departamento da inteligência, segundo Emmanuel, que ele serviria para acumular a nossa evolução intelectual. Acumular e guardar o que a gente aprende ao longo da nossa existência. Porque é ledo engano a gente achar que o que a gente sabe hoje, a gente aprendeu tudo nessa encarnação, né? Isso aí é um erro gigantesco. A gente traz bagagens de vidas perfeitas, né? Um terceiro departamento que o Emmanuel cita é o departamento da imaginação. Esse aí é mais rico de quê? De sensibilidade, de aspirações, de sonhos. Tem o departamento da memória, e a gente precisa muito dele, porque como a gente passa
uma série de vidas distintas, reencarnando e reencarnando várias vezes, o departamento da memória vai permitir o quê? Que na visão do Emmanuel, a gente argumentasse, guardasse, arquivasse as experiências, os aprendizados. Mas esses departamentos todos que o Emmanuel cita, lá no final do capítulo desse livro, Pensamento e Vida, ele diz que, acima de todos eles, tem um que, sem ele, tudo vai por água abaixo. Ele chama o departamento da vontade. Aí, a gente precisa ficar muito atento. A nossa vontade vai gerenciar tudo isso aí. Os nossos sonhos, as nossas aspirações, os nossos desejos, as nossas ações. Então, se a gente não entender que a nossa vontade vai regular todos os setores da nossa existência, nós vamos estar numa situação muito difícil. Muitas vezes nós somos vítimas da influência de irmãos, que a gente costuma falar, de obsessores. Porém, a gente não pode usar esse amuleto, não pode usar essa argumentação para justificar todas as nossas opções erradas que muitas vezes a gente faz. Então, a gente precisa entender. A nossa vontade, ela tem que ser a melhor para nós. Muitas vezes, a gente tem que entender que aquilo que não deu certo era o que tinha que dar, era o que não dava para dar certo mesmo. A nossa vontade não necessariamente vai comungar com o que a gente deseja. Muitas vezes o nosso sim tem que ser um não. Antes de considerarmos a razão, a gente viajou muito tempo por onde? Antes a gente usar muito a razão que hoje a gente busca usar, e temos alguns irmãos que ainda não usam, a gente usava muito o aspecto do instinto. Mas a gente precisa entender que hoje nós estamos aqui, quem está no leme da nossa embarcação é a nossa vontade. Emmanuel cita isso o tempo inteiro. Emmanuel diz, se você for lá na ciência, Emmanuel está lá no Pensamento e Vida e fala isso. Se você for lá na ciência, você vai encontrar energias estáticas e dinâmicas, ou seja, sem movimento ou com movimento. Aí você vai pegar a eletricidade, que é uma energia dinâmica. E você vai pegar o magnetismo, os ímãs, é uma energia estática. O magnetismo, só fazer um parênteses aqui, vai ser a próxima etapa de entendimento nossa como espíritas. O magnetismo que nos une, né? Que a gente vai ter que se aprofundar nesse tema em pouco tempo. Então, você fala, energia elétrica do nosso mundo material, energia dinâmica. Magnetismo do nosso mundo material, energia estática. E o que é o pensamento? Olha só que sacada da Emmanuel. É uma força eletromagnética. O que ele quis dizer para nós? O pensamento está no patamar mais avançado. Mais avançado do que aquilo que a gente pensa que é o mais avançado. Pensamento, eletricidade, magnetismo, esse trio é capaz de manifestar muita coisa na nossa existência. O magnetismo, que existe entre nós, que existe entre as criaturas, a eletricidade, que é a energia, e o nosso pensamento. Então, esse trio é capaz de trazer muitas soluções ou trazer muitas dores. Então, a gente tem que saber fazer uso disso para tentar entender os planejamentos que foram feitos para a nossa existência. Nós traçamos um planejamento para nós, a divindade traçou um planejamento para nós. E a vontade vai ser responsável pelo determinante de tudo. Quer dizer, é o impacto, né? Ela vai definir para nós. Na vontade, nós vamos encontrar aquela chavezinha que vai permitir que a gente ligue essa máquina, né, da nossa existência. É a vontade. O cérebro, ele só vai funcionar como mais um órgão, né? Ele produz energia mental. Na vontade, a gente encontra o quê? O controle. Olha que interessante. No cérebro, a gente tem a chave poderosa, temos a energia mental, mas ele não é nada se não colocarmos à frente dele, a vontade. Eu peguei um trecho aqui do livro Pensamento e Vida, esse que a nega me emprestou para eu ler e fazer essa palestra, diz assim, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxóvia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então é fato, meus amigos. A mente é o espelho da vida em toda parte, como Emmanuel cita para nós. Lá no começo do século XX, o Einstein trouxe para a gente uma relação em que ele envolvia
luz, que ele envolvia massa, que ele envolvia energia. Lembra aquelas camisetinhas que a galera gosta de usar, principalmente estudante na área de exatas? E igual a m vezes c ao quadrado? Pois é, o Einstein já trazia aquilo para nós, né? Fazia uma relação da massa, da energia e tudo. E no espiritismo, como é que a gente vê isso? A doutrina espírita, ela vê essa energia de uma maneira diferente. Não é a energia que produz essa possibilidade aqui de estar transmitindo a nossa conversa. A doutrina espírita, ela apresenta essa energia de que forma? A energia do passe, a energia da cura, a energia dos trabalhos mediúnicos. Estas energias que são transmissões de pensamento. O médium transmite a vontade de um espírito que utiliza-se desta bênção, porque é uma bênção, né? Uma missão da mediunidade. Então, essas ligações mentais, elas são em forma de energia, mas são energias distintas, são diferentes. Lá no livro do André Luiz, tem um livro dele que ele usa muito o termo formas-pensamento. A gente vai lendo as obras do André Luiz, ele cita muito esse termo. Aí, o que ele diz? O que seria essa tal de formas-pensamento? Seria a energia que você necessita para cada circunstância. Do nascimento, da criação, da construção. Então, a gente vai entender a energia do mundo material, né, que a gente acabou de falar aqui, energia elétrica, magnetismo, energia nuclear, e a energia que está no contexto espiritual, que é uma energia mais sutil, mas muito mais poderosa, como eu acabei de falar aqui, a energia da cura, da mediunidade, do passe, da água fluidificada. Então, essas energias espirituais, vamos pensar aqui, será que a energia espiritual existente lá no centro espírita, terá validade se os nossos irmãos integrantes do trabalho desta casa, do movimento espírita, não estiverem afinizados com a missão? Será que nós vamos conseguir? Será que o Miguel vai conseguir êxito na sua missão se ele não estiver cercado por pessoas que pensem como ele, que busquem esta doação? Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque pensamento é criar. Pensar é criar. Então, eu preciso ter o meu pensamento, a minha vontade, a minha ação, ligado para quê? Ligado intimamente às boas ações. Pensamento é força criadora, mas também é uma força destruidora. Se o pensamento adequado for colocado em prática, ele vai moldar, ele vai materializar, ele vai organizar, né? Eu vejo lá o Centro Espírita Nosso Lar, né? A construção que está sendo feita. O pensamento tem que ser um pensamento positivo, vai dar tudo certo, vai estar tudo pronto, ano que vem as nossas atividades já têm voltado, vai estar todo mundo nesse ambiente favorável. Então, se todo mundo juntasse essa vontade, com este pensamento de organização e de construção, os objetivos seriam atingidos. Tem um escritor chamado Ernesto Bozano que ele fala muito disso. Ele diz assim, ó, o pensamento e a vontade são elementos plásticos. Como assim elementos plásticos? Você pode moldar. Eles são elementos organizadores. Então, ao pensarmos, a gente vai organizando os setores da nossa mente. Daí, aqui, vamos dizer assim, um destaque para as formas de entendimento da espiritualidade do povo oriental. O povo oriental que dá tanta ênfase à meditação, né? Nós, ocidentais, não levávamos muito a sério isso até pouco tempo. Hoje em dia, a gente descobriu que a meditação é um grande instrumento, né? Um grande instrumento de quê? De organização do teu pensamento. A necessidade de vigiar e de orar, ela é muito, muito acentuada quando a gente medita. E o que é que a gente pode fazer? A gente precisa buscar dentro de nós os bons pensamentos. Para onde é que a gente vai dirigir as nossas energias? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso começar a instruir e educar os meus pensamentos. A minha forma de pensar. Nossa, uma coisa me aborreceu demais, fulano me caluniou. Eu dirigi todas as minhas energias para me vingar desse sujeito. Instrução e educação do meu pensamento foi pelo ralo. A gente precisa buscar a importância de relacionar o nosso modo de vida e a nossa maneira de pensar. Esse livro, Pensamento e Vida, ele é riquíssimo nessas dicas, né? Ele diz assim, uma passagem lá que eu pensei, ó, para encontrarmos o bem e assimilar a luz, não basta só admitir a fé, precisamos buscá-la na perseverança e no fervor. E aí a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir deixar fluir bem todos os nossos pensamentos mais elevados. Nós não precisamos ser espíritos elevados, espíritos superiores, para termos bons pensamentos. E a energia de bons pensamentos não precisa ser de um espírito superior, basta ser um de nós. Qualquer um de nós. Agora imagina quando todos nós estivermos unidos nessa análise, né? A gente vai ficar consciente
de que os bons pensamentos não são apenas uma opção. Ter bons pensamentos é um dever nosso de espírito imortal. A gente precisa entender que os nossos bons pensamentos devem estar vinculados às leis morais. A gente precisa ter entendimento que as nossas responsabilidades perante a vida, elas vão ser cobradas. E aí, quando a gente tiver a oportunidade de fazer com que a gente analise o que fez, a gente não tem o direito de fugir. Não temos o direito de fugir, a gente tem que, sempre que possível, tentar nos melhorar. Não fica com essa história de, eu sou culpado pelos meus erros, eu não sei o que fazer mais, eu já errei demais. Não, mergulhar nesse mar de culpa é convite para ficar em atitudes infelizes. E aí, quando a gente começa a fazer isso, o nosso pensamento e a nossa vontade, cerceadas de boas ações, vai nos levar para desequilíbrio de toda ordem. A gente tem que ficar atento. Precisamos saber reagir. A gente tem que sair desse movimento. A gente tem que sair desta frequência, porque isso não vai acrescentar nada para nós. E nós somos convidados todo dia a isso. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente tem que reagir. Mas a reação que a gente citou lá do Newton, não é reação violenta, não é reação de combate com a força, não. A maior força que a gente pode ter é a força da amorosidade. A maior força que existe é a força da fraternidade, da empatia, do acolhimento. Reagir no sentido de nos corrigirmos. Nós não vamos reagir para corrigir o pensamento dos outros. Porque quando a gente diz assim, eu vou agir para que fulano de tal pense como eu penso, está tudo errado. Por que está errado? Eu não tenho direito de interferir no livre-arbítrio do outro. Eu primeiro tenho que olhar para dentro de mim, eu vou tentar reagir, mas para corrigir e para fortalecer a minha amorosidade, para melhorar as minhas energias, para eu poder seguir em frente. Para de tentar corrigir a postura do outro, não é essa o nosso objetivo nem o nosso propósito. A gente vive rodeado de pensamentos, não vive? Olha, eu estou na doutrina espírita há muitos anos, né? E eu sempre ouvi isso, né? Olha, cuidado com os pensamentos, porque os pensamentos atraem os afins, né? Então, quando eu estou com bons pensamentos, certamente para dentro da minha casa eu vou trazer boas pessoas, bons espíritos, bons amigos. Agora, quando as minhas vibrações, as minhas energias são pautadas em más influências, eu tô fadado ao fracasso. Jesus ensinou para nós que a gente devia orar, que a gente devia vigiar, e a gente tem que fazer isso. Quando a gente fala em oração é o quê? É vincular o nosso pensamento a Jesus. É só isso. E não precisa ter um texto rabiscado, cheio de palavras difíceis. Não precisa. A oração ela tem que ser sincera. Ela tem que transmitir a sua vontade de conversar com o Pai. Pai, eu estou aqui, me ajuda. Pronto. É uma grande oração, desde que ela seja rica de propósitos. Orar é uma bênção. E essa bênção, ela nos ajuda a equilibrar os nossos pensamentos. Se eu não faço orações diárias, eu não estou cuidando da educação e instrução dos meus pensamentos. Percebe como é tudo interligado? Orar é bênção, o ato de vigiar é um ato equilibrado. Por quê? O pensamento equilibrado, ele vai buscar o quê? Ações positivas. Quando você busca agir na seara do bem, tudo vai se encaixando. Tem uma passagem na vida do Gandhi. Certa feita, um repórter foi atrás de fazer uma matéria lá na Índia, né? Quando os britânicos estavam lá apertando o povo do Gandhi, né? E aí o Gandhi, muito ocupado, cuidando do que tinha que cuidar, o repórter procurou aqueles que eram mais próximos do Gandhi e perguntaram assim para ele, eu estou impressionado, o Gandhi sai no meio dessas multidões aí, ele fala um monte, ele não tem nada anotado, ele não tem um caderno, ele não tem uma folha, ele não tem uma caneta, por que ele não usa essas anotações? Como é que ele consegue fazer isso? Aí aquela senhora que era muito próxima do Gandhi, não me lembro se era esposa, filha, disse para ele assim, olha, nós pensamos uma coisa, nós dizemos outra coisa e fazemos uma terceira coisa. O Gandhi não. Tudo para ele é a mesma coisa. Ele pensa, ele diz e ele faz a mesma coisa. Olha que ensino, que lição. A gente precisa encaixar o que a gente pensa, o que a gente faz e o que a gente quer dizer. Quando a gente consegue fazer isso, as coisas ficam equilibradas. Eu penso uma coisa, falo outra e executo outra. O desequilíbrio está certo, vai bater a minha porta. Por que a gente tem que ter muito cuidado? Até o aspecto físico, de ordem
de enfermidades que a gente, porventura, venha a ser acometido, muitas vezes vinculam-se aos nossos pensamentos. Muitas doenças, obviamente, são oriundas de situações extremamente, visivelmente, vamos dizer assim, físicas, mas tem muitas doenças que são resultados dos nossos atos. Fique imaginando assim, ó, eu tenho uma bronca infinita com fulano, eu quero prejudicá-lo, eu quero que ele se dê mal, eu quero que ele pague com a mesma moeda o que ele fez comigo. Certamente eu vou gerar dentro de mim uma gastrite, uma úlcera. Essas doenças são resultados de quê? Desse meu ato insano de estar querendo agir desta forma sem vigiar os meus pensamentos. É muito prejudicial, portanto, eu ficar com pensamentos fixados só em problemas. Na hora que a gente vai descansar, a gente tem que descansar. É até uma passagem que eu até falei isso uma vez aqui. Na hora de descansar, a gente tem que descansar. Na hora de se alimentar, a gente tem que se alimentar. Na hora de pensar, a gente tem que pensar. Muitas vezes você fica atropelando as coisas e aí você passa maus bocados. Pensamento desequilibrado, meu amigo, vai acarretar problemas psicossomáticos, vai interferir na nossa saúde física, a gente vai sofrer desnecessariamente. Vamos tentar, portanto, equilibrar o nosso pensamento e a nossa vontade, porque aí as nossas energias ficarão equilibradas. E nós vamos atrair para perto de nós boas energias. Finalmente, não menos importante, eu trouxe aqui um texto curtinho, que vai servir como encerramento da nossa participação hoje aqui no nosso momento de reflexão, que diz assim: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, pois elas se tornarão atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Eu ia convidar a minha amiga Salete para fazer a nossa oração final. Pode ser, minha amiga? Pode. Ótimo. Então, envolvidos com essa belíssima reflexão tão valiosa, que possamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e pedimos também que essas bênçãos envolvam a todos os nossos irmãos participantes, que também nossas vibrações amorosas se dirijam ao espaço físico da casa, nosso lar, bem como você colocou, os pensamentos, na construção física, mas na construção também espiritual e no entorno da casa. Que os nossos lares e todos os que nós envolvemos em nossos pensamentos nesse momento possam receber as energias salutares de otimismo e que possamos continuar assim nessas vibrações, direcionando os nossos pensamentos, repelindo os que não são tão bons, e que possamos cultivar esses bons pensamentos em todos os momentos da nossa vida, com os que nos cercam. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Vanks, pela belíssima reflexão. E você colocou bem, né? Bem colocado, não tem nem muito o que comentar. Só que a gente saiba direcionar esses nossos pensamentos, porque quando nós emitimos um pensamento, é energia. A origem do pensamento é nosso. Então, nós estamos com a matriz, nós emitimos a cópia para o nosso destinatário. Então, que a gente possa cultivar isso, né? Um grande abraço a todos e uma boa noite. Obrigado. Bom, agora deixo a palavra aqui com o Miguel, e a participação de vocês é muito importante. Mais uma vez, Miguel, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Isso aqui, para mim, é de um valor imensurável. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui. Nós aqui lhe agradecemos, Vanks, por essas
essas palavras que nos engrandecem, que nos auxiliam bastante. E que possamos estar sempre atentos aos nossos pensamentos, como nos diz o Mestre Jesus, vigiando e orando, para que sejamos melhores a cada dia. Microfones abertos aí, quem quiser fazer algum comentário, esteja à vontade. E lembrando que as palestras, essa palestra daqui a pouquinho vai estar lá na página do YouTube, né? Da Casa Espírita Nosso Lar, e aqueles que quiserem acessar lá também podem se inscrever no canal para nos auxiliar também um pouquinho mais. Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta para o Vanks? Aproveita que ele está aí. Nós aqui lhe agradecemos. Mandar um abraço aqui para a Daniele, para a Nega, para a Maí, para a Márcia, a dona Salete que fez a nossa oração. Maí, já está em Vilhena, minha amiga? Acho que ele não te ouviu, Vanks. Mas ela está em Vilhena sim, a doutora Maí já está aqui no nosso meio. Estou em Vilhena sim, já tem 2 meses. Que bom. Ela ouviu, Vanks, ela ouviu. Sendo assim, nós agradecemos a todos vocês por aqui estarem. Agradeço, Vanks, pela oportunidade de estar conosco e que